boa tarde, boa noite, pessoal. Não sei em que horário você está me assistindo, mas espero que você esteja tendo um ótimo dia e que a gente consiga conversar um pouquinho aqui nesse momento de estudo sobre a prova do Enem, relacionada às disciplinas de Direito Administrativo e Direito Civil. Já começo esse nosso pequeno momento aqui pedindo desculpa para vocês, porque essa revisão aqui, esses comentários seriam feitos na live que o Ouso Saber proporcionou para vocês, mas em razão de um imprevisto pessoal eu não pude participar, mas de qualquer forma eu não queria deixar, né, de passar esses pequenos comentários aqui para vocês, a gente poder falar um pouquinho sobre a prova. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Vou utilizar a prova 2, tá? Tipo 2, verde, para falar sobre as disciplinas. Nós vamos começar então em Direito Administrativo, tá? Então, bom, a ideia é a gente comentar um pouquinho sobre os conteúdos que foram cobrados e também fazer ali um cotejo com o que a gente tratou dentro das nossas aulas. Aí aqui falo tanto das aulas da revisão para o Enem, quanto a aula que a gente teve de revisão do Enem também, mas na parte ali do YouTube, que foi disponibilizado para vocês, né, para além do curso. Então, na primeira questão aqui de Direito Administrativo, questão 17, trouxe uma temática muito tranquila, batida, né, que é muito conhecida de Direito Administrativo, tratando ali sobre organização administrativa, trazendo os conceitos de desconcentração, descentralização, vinculação, né, a questão da tutela ali administrativa e a subordinação e hierarquia, uma questão bem doutrinária. Como eu conversei com vocês ali nas aulas de revisão do Enem, a FGV ela tem esse perfil de ser uma questão que vai trazer um caso concreto e vai demandar que você aplique o seu conhecimento nesse caso. Então, a maioria das questões da FGV não envolvem exatamente você saber ali memorizar um dispositivo de lei, uma súmula, um julgado pertinente. Você precisa ter o conhecimento desses referenciais, né? Seja de um conceito teórico, seja de uma previsão de lei, seja do que foi julgado e decidido ali em tema de repercussão geral, em jurisprudência dos tribunais superiores, por exemplo, e conseguir manejar esse conhecimento dentro de um caso concreto que ela te oferece. Então, nessa prova de Direito Administrativo ficou muito claro isso, né? A gente tem ali várias questões, por exemplo, essa questão 17, trazendo 4 casos ali para você correlacionar qual era o instituto ali da questão da organização administrativa que incidiria em cada uma dessas hipóteses. A questão 18, trazendo ali sobre desapropriação, então trazendo também um caso concreto, né? Então, essa é a tônica, geralmente, das questões da FGV, seja no Enem, seja nas suas provas de magistratura estadual mesmo. Então, começamos ali, né, com uma questão sobre organização administrativa e esses conceitos. Passamos, então, para 2 questões que, apesar disso que eu falei, eu acredito que foram as 2 questões que nós tivemos maior incidência da lei seca de forma pura, né? Que não teve ali uma questão de abordagem de jurisprudência na questão. Então, nós tivemos uma questão tratando sobre a desapropriação por utilidade pública, trazendo ali puramente as disposições do Decreto-Lei 3365 de 41, né? Que vai colocar ali sobre o que o judiciário pode ou não pode fazer nesses casos de desapropriação. Passamos então para desapropriação, né? Também falei na nossa revisão de direito administrativo que sempre é um tema forte para cair, né? E motivação dos atos administrativos também, a nossa questão 19, uma outra questão, essa daqui com lei seca pura ali, trazendo sobre a questão da motivação dos atos administrativos, tá? E aí, na aula tanto de direito civil quanto na aula de direito administrativo e também na nossa revisão que foi feita no YouTube, eu bati muito na tecla com vocês de não negligenciem jurisprudência, né, 2025 e 2024. Aqui nós tivemos praticamente só jurisprudências até o ano de 2024, mas vou aproveitar aqui já, né, para antecipar para vocês que teve, até na aula ali que a gente fez no YouTube, eu chamei a atenção para vocês de que recentemente, num concurso de magistratura estadual, a FGV tinha feito uma cobrança de uma jurisprudência muito antiga, né? Se não me engano era de 2012, é que eu falei para vocês, e foi cobrada num TJ recentemente, acho que foi TJ Sergipe. E agora, né, na questão 21, a FGV traz um tema de repercussão geral, como eu falei para vocês, é uma coisa que a FGV gosta demais, né?
na questão 20 ali que fala sobre PAD, tivemos jurisprudência, tivemos tema de repercussão geral, na questão 21, tema de repercussão geral de novo, mas aqui ela trouxe na questão 21, deixa eu abaixar aqui só para vocês poderem acompanhar, né, a questão dos empregados públicos e ela fala ali que foi um julgamento feito em recurso extraordinário, mas aqui, na minha visão, na minha percepção, ficou talvez uma questão de... Se você não prestasse muita atenção, você poderia tentar fazer a resposta dessa questão aqui utilizando o tema 1022. E o tema 1022 foi um tema que a gente trabalhou em aula sobre a questão da demissão dos empregados concursados. Mas aqui, na verdade, era o tema 606, um tema mais antigo do STF, que ele foi afetado em 2012 com o julgamento, né, e o estabelecimento da tese em 2021 sobre reintegração de empregado público que foi dispensado por aposentadoria. Então aqui, por exemplo, naquele momento que você está passando na prova e às vezes não faz uma leitura muito atenta, poderia te conduzir ao erro ali, apesar das alternativas trazerem com muita clareza ali a questão da aposentadoria e a questão do RGPS, né, do Regime Geral da Previdência Social, mas na primeira alternativa também trazia ali a questão da demissão, a Justiça do Trabalho, então poderia ter gerado uma pequena divergência ali, em especial se você não tinha conhecimento desse tema um pouquinho mais antigo, que é de 2021. Mas ainda aqui, né, é importante também dizer o seguinte, o ENAM, claro, né, como vocês sabem, abarca ali também os candidatos que vão disputar a Justiça do Trabalho, né, e aqui também é uma questão que vai trazer sobre competência, discutindo ali a competência, falando da competência da Justiça do Trabalho, falando questões relacionadas à aposentadoria, RGPS, que não é uma coisa tão comum assim para tratativa, por exemplo, para quem está na magistratura estadual, mas era um tema de repercussão geral do STF, então faz parte, e é claro também, né, que essas questões relacionadas à Justiça do Trabalho têm que estar inclusas ali no ENAM, porque ele pretendeu abarcar todos os ramos da magistratura, né, todos os candidatos de todos os ramos, então precisa trazer também essas temáticas para a prova. Voltando então, né, porque acabei pulando para a questão 21, na questão 20 nós tivemos ali uma temática sobre processo administrativo disciplinar, fundamentada ali na jurisprudência do STJ, então mais uma vez a FGV reafirmando a preferência que ela tem pela jurisprudência na hora de trazer as questões e para a resolução de questões, né? O PAD foi uma temática que a gente trabalhou expressamente ali na nossa aula de revisão de direito administrativo. Inclusive, trabalhamos um informativo recente que tratou sobre o PAD, também um tema de repercussão geral recente. E aqui nessa questão nós tivemos a cobrança de duas súmulas também, a súmula 674 e a súmula 665. E para quem fez a leitura ali do nosso slide, seja do slide referente à aula do YouTube, seja o slide referente à revisão de direito administrativo, viu que no último slide da nossa aula estava ali a súmula 674 como tema que já tinha sido cobrado no ENAM anterior e que então eu tinha separado para que vocês tivessem ali no material de revisão e vocês passassem por essa temática. Tá? Então, aqui na questão 20, uma das súmulas que respondiam à questão estavam ali no nosso material, no finalzinho. Tá? Na questão aqui 22, né, na verdade, que vai falar sobre a questão de jurisprudência do STF novamente, né? Mas aqui trabalhava com algumas jurisprudências que dialogaram ali STF e STJ, mas falava sobre questão relacionada a concursos públicos, né? Mas aqui a questão falava sobre bonificação de inclusão regional, né? Ali a alternativa B, e nós trabalhamos esse conceito de o STF tem um julgamento, né? Sobre a inconstitucionalidade dessa bonificação da inclusão regional relacionada a vestibulares, né? Nós tratamos isso relacionado ao Enem, aos processos seletivos de vestibulares, mas aqui vocês conseguiriam, por analogia, fazer, né, essa aplicação dessa temática que o STF já decidiu, uma vez que foi entendido que você não pode ter ali, porque violaria o princípio da isonomia, né? Criaria uma diferenciação entre nacionais sem justificação, e aí sua Constituição veda. Então, esse mesmo entendimento que nós trabalhamos na revisão de direito administrativo dava para vocês utilizarem aqui também para resolver essa questão da bonificação de inclusão regional na alternativa B da questão número 22, tá?
Na questão 23, nós temos LGPD, né, e responsabilidade civil, temática que eu falei muito com vocês, tanto LGPD quanto Marco Civil na internet, na nossa aula de revisão de administrativo, na nossa aula de revisão de direito civil e também na nossa revisão no YouTube, né, que tentei trazer ali as 3 disciplinas para vocês. Falei bastante do direito digital, do diálogo dessa disciplina agora também com a questão do direito, né, da formação humanística, que também traz o direito digital. E aqui você tinha possibilidades ali de responsabilidade civil, né, que você é derivada do tratamento de dados através da LGPD, e a gente trabalhou também um julgado ali sobre a questão de tratamento de dados pessoais que não eram sensíveis decorrente de ataque hacker, pensando nesse regime de responsabilidade do operador, né, e do agente tratador de dados ali. Na questão número 24, nós temos então uma normativa relacionada a licitações, né, da Lei 14.133 de 2021, logo ali no começo do enunciado já trazendo o artigo 6º, que eu deixei destacado para vocês, dizendo que era muito importante saber os conceitos ali do artigo 6º, quais foram as modificações implementadas pela 14.133 em comparação com a Lei 8.666, e aqui ela trazia então uma questão sobre contratação integrada, né, ou semi-integrada, e que demandava um conhecimento ali da legislação para que vocês pudessem responder à questão. Depois tivemos, e aqui para mim essa daqui foi a questão mais fora de prumo, assim, vamos dizer, uma questão mais atípica desse ENAM, que foi essa questão sobre análise de impacto regulatório nas agências reguladoras. Nós trabalhamos agências reguladoras, passamos por essa temática, mas essa questão do AIR em si, né, essa análise ou então da consulta pública, é uma temática bem específica, e então é aquela, vamos dizer assim, é aquela temática muito difícil de ser abordada nas aulas, muito difícil que vocês mesmos no processo de estudo priorizassem dentre, por exemplo, se você tivesse que escolher entre licitações e a 3.848, provavelmente você iria para licitações. Se você fosse estudar a lei das agências reguladoras, provavelmente também esse não seria o forte, né, vamos dizer assim, o que chamaria sua atenção ali sobre as agências reguladoras. Então essa daqui para mim, dentro de direito administrativo, foi a questão mais discrepante que a gente teve, né, uma temática muito específica, e a gente sabe que agências reguladoras e as agências executivas são questões que a gente discute ali dentro, né, do que faz parte da administração pública, mas tem um pouco menos de incidência, vamos dizer assim, né, ainda mais pensando aqui, se tratando de uma autarquia federal. Então aqui também, né, claro, pensando que nós temos pessoas da magistratura federal que vão prestar o ENAM também, mas ainda, mesmo pensando nesse sentido, ainda é uma temática um pouco menos abordada, vamos dizer assim, na própria disciplina nossa, quando a gente vai falar sobre agências reguladoras. E por fim, uma última questão bem tranquila aqui, né, sobre classificação dos bens públicos, fechando a nossa disciplina de direito administrativo. Finalizando essa parte aqui, dizendo para vocês o seguinte: eu não consegui vislumbrar dentre essas questões nenhuma possibilidade de anulação, tá? Então, eu sei que tem discussões sobre isso, sei que vão ter professores que vão dizer que há possibilidade de anulação, mas na minha percepção, fazendo a prova aqui depois para poder fazer esses comentários para vocês, não vislumbrei nenhuma possibilidade de anulação aqui nas temáticas relacionadas a direito administrativo, tá? E assim, já estendendo o comentário para direito civil também, não vislumbrei nenhuma hipótese de anulação, tá? Passar aqui então para a nossa disciplina de direito civil, questão número 51 aqui, pronto. Bom, começamos então com uma questão sobre enriquecimento sem causa, né? Trazendo ali o que pode ser demandado pela pessoa, né, que foi prejudicada ali no âmbito do enriquecimento sem causa, a restituição do valor, restituição em dobro, enfim, a questão da prescrição. E a gente tratou sobre a temática do enriquecimento sem causa numa jurisprudência que eu trouxe para vocês, falando sobre a taxa de administração de consórcios,
né, como que deve ser fixada essa questão na taxa, e aí tratamos então sobre a temática a partir dessa jurisprudência. E ali também deixei no final dos slides para vocês expressamente um dos artigos que foram utilizados aqui na questão. Estava lá na nossa parte de cobranças de ENAM anterior, que foi o artigo 880, que vai falar sobre o enriquecimento sem causa, tá? Questão 52, falando sobre responsabilidade objetiva do proprietário do edifício ou da construção. Então aqui, né, letra de lei pura do Código Civil, trazendo a questão ali da parte da responsabilidade civil, quem era o responsável. Nós trabalhamos bastante responsabilidade civil, trouxe bastante para vocês como uma temática forte de cobrança. Trabalhamos ali teoria da perda de uma chance, que seja responsabilidade civil, teoria do lucro da intervenção, teoria da causalidade virtual. Então trouxe bastante essa temática para vocês como um ponto de reforço do estudo que demandaria que vocês tivessem uma especial atenção agora nessa reta final, né? Questões 53 e 54, trabalhando ali, primeiro a 53 com locações, né? E a 54 com a temática da evicção. Na questão 53, apesar de tratar sobre locações, tinha bastante coisa ali da teoria geral dos contratos, que também tratei com vocês, deixei ele como fonte de estudo por já ter sido objeto de cobrança em ENAM anterior, né? Então, questão de cessão verbal de contrato, a questão dos princípios ali que são aplicados, né? Então, traz a questão do pacta sunt servanda, da liberdade contratual, tá? E da evicção ali, o que faz uma demanda exclusiva de incidência do Código Civil sobre o que pode ser demandado para quem sofreu, né, a evicção, além da indenização dos danos. Nossa questão número 55. Só tomar um golinho de água aqui, gente. Trouxe então a temática da partilha de bens entre cônjuges, né, casados, sobre a comunhão parcial, situação de divórcio ali. Então trouxe vários bens para dizer ali o que deveria, né, alguns fatos jurídicos, na verdade, para que você indicasse o que efetivamente deveria ser partilhado ali entre os cônjuges. Foi outra temática que nós trabalhamos ali na nossa revisão de direito civil, quando nós passamos pela questão especificamente sobre o prêmio de loteria, né, que está ali na alternativa traz o prêmio de loteria como uma das coisas que devem ser partilhadas, pela questão de ser proveniente de um fato eventual. E também trabalhamos jurisprudência de 2024 relacionada com isso, né, relacionada com a questão do prêmio de loteria. E na nossa revisão do YouTube nós passamos também, quando eu falei ali para vocês de uma jurisprudência recente, sobre a questão de crédito que é reconhecido pós-separação judicial dos cônjuges. Então, ali você tem a obrigatoriedade de, se você tiver um contrato que foi celebrado ali durante o casamento, porém esse crédito foi reconhecido por decisão judicial após a separação judicial, isso também passa a integrar a partilha, porque foi um contrato entabulado no momento da união, e isso então faz parte do patrimônio comum daquele casal. Na nossa questão 56, tivemos uma questão sobre obrigações, que a alternativa correta foi a letra A, trazendo a fundamentação ali dela no artigo 257, que também estava no nosso slide ali, como cobrança, foi objeto de cobrança em ENAM anterior. Trouxe também outros artigos ali para vocês sobre obrigações, falamos sobre a temática, e um tema sempre muito forte, né? Direito das obrigações, para quem quer magistratura, em especial ali para magistratura estadual, mas magistratura como um todo, obrigações permeia as decisões dos juízes, né? Continuando aqui, na questão número 57, nós tivemos uma questão sobre sucessões, né, que envolvia a renúncia de uma parte da herança, a renúncia por uma parte, né, a Ione, da parte dela da herança, e a exclusão do xisto por indignidade. E aí tratou sobre uma das questões que vocês tinham que compreender ali, era a questão da exclusão dos descendentes do direito de herdar por representação no caso de exclusão por indignidade. Não tratamos especificamente sobre a hipótese da indignidade, mas tratamos ali na nossa revisão do YouTube sobre o direito de representação, né, dos herdeiros, da questão do herdeiro pré-morto. E aqui, na verdade, você tinha então que diferenciar nesse caso que é direito de representação de herdeiro pré-morto e o direito de representação que é excluído no caso de indignidade, tá?
E aqui, na verdade, entender que o fato é, o herdeiro ele é tido como morto, mas morto não está, ele foi excluído, então, na verdade, não tem por que os seus descendentes herdarem por representação, distinto, né, de quando a gente tem realmente o direito de representação, que é quando você tem um herdeiro pré-morto, né, por exemplo, no caso ali, um colateral pré-morto, e aí os seus descendentes, então, herdam no lugar dele, tá? Nossa questão 58, tratando sobre marco civil da internet, falei agora há pouco para vocês, né, matemática muito forte, direito digital vem muito forte, marco civil da internet, LGPD, sempre dialogando ali com a questão da responsabilidade civil dos provedores, dos operadores, dos agentes tratadores de dados, né, e também essa questão da moderação de conteúdos, que nós trabalhamos ali, a possibilidade de fazer a remoção, a possibilidade de determinar uma ordem de remoção global na justiça brasileira, a questão do foro único, né, para processar, porque isso foi uma questão estabelecida em acordos internacionais. Também trouxe para vocês aí na nossa revisão do YouTube, no finalzinho ali, a questão da possibilidade do WhatsApp responder solidariamente se ele tiver uma ordem de remoção de conteúdo sobre imagens íntimas que foram compartilhadas sem autorização, né, a questão do porn revenge, pornografia de vingança, e ele não toma nenhuma providência para mitigar o dano, então marco civil da internet, LGPD, o direito digital como todo é sempre uma aposta muito forte, e a prova disso é que a gente tem, né, essas temáticas em civil, em processo civil, em direito digital ali na parte de formação humanística, então a gente trabalha bastante, né, LGPD na administração pública também. Então, quanto mais espraiado determinado tema está no edital, mais a gente tem que tomar cuidado com ele. Por quê? Porque se ele está em várias disciplinas, é porque é um tema que chama atenção, tem uma grande interdisciplinariedade. É sempre bom quando o examinador consegue ter um tema com bastante interdisciplinariedade, porque ao invés de ele precisar gastar uma questão ali para cada tema, né, em uma única questão ele consegue trazer um apanhado de coisas relacionadas a uma temática só. Na questão 59, uma questão sobre uso capião, trazendo ali a aplicação do Código Civil, né, lei seca mesmo, pura. E no nosso finalzinho aqui tivemos uma questão de direito do consumidor aqui, né, sobre um vício numa compra realizada pela internet, trazendo para vocês o conceito de vício, qual que é o prazo para reclamar, prazo decadencial ali, o direito de arrependimento, trazendo, por exemplo, decadência contada em dobro, e a gente já sabe, né, a decadência ela não se suspende, ela não se interrompe, tem um regime diferente da prescrição. Trouxe ali o prazo máximo, né, de reclamação, colocou ali que era o prazo de apenas 7 dias. Na verdade, trocando, né, os conceitos, trazendo o conceito de direito de arrependimento, que são 7 dias. Trouxe ali os prazos decadenciais de vícios, então para vocês conseguirem resolver essa questão. Na 61, uma obrigação alimentar, né? Então, trazendo ali a questão da solidariedade, nós trabalhamos um pouco da solidariedade também, solidariedade não se presume, decorre da lei, da vontade das partes, tratamos um pouco também sobre alimentos, não no âmbito de alimentos para uma pessoa idosa, né, mas tratamos ali da obrigação alimentar e essa questão aqui também possibilitava, até por exclusão, que vocês conseguissem eliminar coisas bem absurdas, né? Por exemplo, uma filha não poder ser chamada para o polo passivo dessa ação porque ela reside no exterior. Então, é uma alegação absurda, né? A questão da obrigação ela ser indivisível, né? Na verdade, você pode ter ali cada um dos filhos responsáveis por uma parte, mas pode um único filho ser demandado na integralidade, né? A questão de você ter ali a escolha dos filhos, poder obrigar um a arcar integralmente. Então, dava para vocês irem trabalhando conceitos gerais ali relacionados à obrigação alimentar para resolver essa questão. E finalizando aqui a nossa questão 62, era uma questão sobre adoção póstuma, tá? Nós tratamos bastante, não exatamente no âmbito da adoção, inclusive porque essa questão atraía, apesar de estar dentro de direito civil, a disciplina do ECA, né? Mas a gente tratou bastante a questão da parentalidade pós-mortem, a possibilidade, né, de reconhecimento de filiação socioafetiva após a morte do pai ou a mãe socioafetiva. Falei isso aqui expressamente na nossa aula do YouTube. Falei bastante essa questão do vínculo, né, de filiação que se estabelece. Então, dá para vocês utilizarem ali meio da mesma lógica, mas lembrando aqui também que nós temos jurisprudência específica sobre a questão da adoção póstuma, que ela é possível desde que a pessoa tenha
manifestada em vida, né, ainda essa intenção de adotar. Então aqui não teria nenhum óbice que se realizasse de acordo com a jurisprudência essa forma de adoção, tá? Bom, no que diz respeito à minha parte, seriam esses os comentários. Eu acho que nas revisões e na nossa revisão do YouTube eu já falei bastante, trabalhei bastante os conceitos com vocês, né? Mas quis trazer aqui alguns apontamentos do que auxiliam vocês a responderem as questões que foram colocadas na prova. Espero que vocês tenham feito uma ótima prova, espero que tenham alcançado êxito. Caso esse não seja o momento, a gente sempre tem uma próxima prova e a melhor prova nos espera, o nosso momento nos aguarda. E estarei sempre aqui, contem comigo para auxiliar vocês no que for preciso. Um abraço e até a próxima.